Imagine o momento em que ele recobra os sentidos em sua cabana naquela noite. Ele nota algo preso sob sua bancada, cada vez mais apreensivo, olha para ver o que é e vê dinamite. Quando ele chega a um palmo delas, explodem. Os efeitos combinados da explosão e dos reflexos musculares das pernas o arremessam porta fora até o pântano. Alec Holland já está morto. O corpo mergulha na água junto com a fórmula que o saturou e, uma vez lá, se decompõe. O que deve ser rápido, porque um charco daquele deve fervilhar de micro-organismos. As plantas o comem como se ele fosse uma planária treinada, um sábio dos canibais, o Einstein no pão preto. Comem e são infiltradas por uma consciência poderosa, uma consciência que não sabe que morreu. Imagine essa consciência atordoada e confusa, talvez com a percepção vaga de si mesma, tentando se achar em seu novo ambiente. Acreditamos que o monstro do pântano fosse Alec Holland, de alguma forma transformado em planta. Mas não era. Era uma planta que pensava ser Alec Holland. Uma planta que se esforçou ao máximo para ser Alec Holland. Hello pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Laís Lima e, como vocês já sabem, esse é o Tio Dart. Você está no Boards e Books e sejam bem-vindos a mais um dia de VIPs. E hoje a gente vai falar do nosso querido Alec Holland, o nosso famoso monstro do pântano da saga do Alan Moore. O monstro do pântano foi originalmente criado por Len Van, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, meu problema é eterno com pronúncia de nome de autor. E foi recriado pelo jovem na época Alan Moore, que também é autor de Watchmen e do novo lançamento aqui no Brasil dele, Do Inferno. Len Van foi o criador de The House of Secrets, que foi um sucesso em 1971, e aproveitando o sucesso, um ano depois ele lançou O Monstro do Pântano, a nossa tão conhecida história de um cientista que foi assassinado por um invejoso e ciumento amigo. O seu corpo foi deixado no pântano, aonde ele reviveu em busca de vingança. É a conhecida e tão aclamada história do nosso querido Alec Holland. Depois de algumas edições de sucesso até do Monstro do Pântano, Len Van resolveu abandonar o título e O Monstro do Pântano foi esquecido. Ficou nos arquivos da DC até o roteirista Wes Craven resolver fazer um longa-metragem sobre o Monstro do Pântano. Wes Craven, que era o autor também do tão conhecido A Hora do Pesadelo. Len então resolveu procurar outra equipe de criação para continuar a história do Monstro do Pântano nos quadrinhos. Então a revista do Monstro do Pântano retornou sob o comando de outra equipe liderada pelo Martin Pasco e durou mais 19 edições, até que ele também decidiu abandonar o título. O primeiro criador, então, Len Van, ficou sem saber o que fazer, até que ele olhou Alem-Mar. Ele foi buscar um jovem que estava começando naquele momento a sua carreira de escritor e de roteirista, o nosso Alan Moore, lá na Grã-Bretanha. Depois dessas idas e vindas todas de autores, escritores, ilustradores e afins, então o Alan Moore, o nosso jovem Alan Moore, resolveu assumir a obra de Monstro do Pântano, continuá-la e recriá-la. Colocar ela num sentido muito mais filosófico do que já era. Essa edição que eu tenho aqui é a da Panini Comics, que foi a edição mais nova que saiu aqui no Brasil. É um encadernado que reúne 8 histórias de O Monstro do Pântano, incluindo a número 20. O volume 20 foi uma transição que o Alan Moore fez da história 19, criada pelo Martin Pasco, até ele conseguir fazer uma transição para a sua história, porque ele recriou O Monstro do Pântano, com a sua mesma essência e com o seu mesmo clima de terror, mas com um âmbito muito mais profundo e filosófico do que o que já era. A revista número 20, que é essa aqui, com essa capa, ela não era colocada nas edições anteriores que saíram. Só nessa edição da Panini que ela começou a ser acrescentada nos encadernados que estavam fazendo do Monstro do Pântano. E ela mostra justamente a transição. Ela se chama Ponta Solta justamente por deixar várias pontas soltas
e por começar já com algumas pontas soltas. O trecho que vocês ouviram no início do vídeo mostra exatamente a diferença que o Alan Moore deu na essência do Monstro do Pântano. Lá na história do Len Wein e do Martin Pascoe, que foi quem continuou a obra propriamente dita, nós achávamos que o Monstro do Pântano era o Alec Holland, o nosso cientista tão conhecido, transformado em Monstro do Pântano porque ele caiu dentro de um pântano e aquilo o ressuscitou como um monstro, cheio de plantas em volta, mas com a personalidade puramente humana. Ele era o Alec Holland. O Alan Moore mudou essa história. Aqui nós vemos que o Monstro do Pântano não tem nada de humanidade nele. Ele é apenas uma representação da natureza, uma planta que assumiu algumas memórias, que comeu literalmente algumas memórias dos restos mortais do Alec Holland. Mas Alec Holland realmente morreu. Gente, isso não é spoiler, fiquem tranquilos, essa é a premissa, a essência do Monstro do Pântano. A gente encontra isso nas primeiras páginas da revista. E é a partir dessa premissa, a partir desse pressuposto, que a história realmente começa. Nesse encadernado são reunidos 2 arcos, e eu vou fazer essa opinião de leitura de cada encadernado em si. No primeiro arco nós vemos toda a essência do Monstro do Pântano, tudo aquilo que o Alan Moore quis adicionar na história já feita, essa diferença principal, a busca da humanidade do monstro, só que no meio da história ele percebe que ele realmente não é humano. A humanidade dele não existe, ele nem monstro é. Mas eu não vou contar mais nada porque senão aí vai ser spoiler. As capas das revistas também são maravilhosas. Essa ilustração aqui nova é feita pelo Stephen Bissett e pelo John Totleben. Eu não sei se estou pronunciando nada certo, eu acho que tá tudo errado. E no primeiro arco também nós temos a presença de um vilão já histórico da DC, tirado do fundo do baú, que é o Homem Florônico. Esse vilão já existia, o Alan Moore adicionou ele na história e adicionou de uma forma belíssima. O Homem Florônico, na verdade, de alguma forma acha que tá fazendo a coisa certa, porque o objetivo dele é salvar a natureza do homem. Tá aí mais um tema, além da questão existencial, da formação do Monstro do Pântano, que o Alan Moore vai trabalhar nessa revista. A questão ambiental, da destruição do homem para com a natureza. O objetivo dele é salvar a natureza do homem, só que os meios que ele vai usar para salvar a natureza são extremamente radicais. Aí a gente vê também a presença da Liga da Justiça, aqui a Liga da Justiça, tentando combater o Homem Florônico. Claro que a Liga da Justiça, assim como o Homem Florônico, vai aparecer aqui de uma forma bem mais secundária. Olha que página maravilhosa. Essa é a minha página favorita. Não sei se está dando para ver direito os detalhes aí, mas olha só que coisa mais linda. Ilustração perfeita do Stephen e do John. E o segundo arco desse encadernado, ele toma um cunho um pouco mais sobrenatural. Aqui vai aparecer no segundo arco que esse demônio aqui, grandão. E agora vem a parte chata da pessoa falando aqui, porque eu acho que 100% das pessoas que pegaram essa edição aqui da Panini reclamaram. Um clássico dos quadrinhos e do terror, vindo a edição como essa que a Panini lançou, a capa é extremamente fina, as folhas também, o papel, não sei que papel é esse, mas parece papel de jornal. É aquele papel de gibi mesmo, sabe? Gibi, acho que até a gibi da Turma da Mônica tem um papel melhor do que esse aqui. Você pega o gibi da Turma da Mônica jovem, você vai ver que o papel é melhor do que esse papel aqui. Mas eu não vou ficar reclamando da edição da Panini, porque eu acho que todo mundo que já fez resenha do Monstro do Pântano já falou da edição, mas eu não poderia deixar passar em branco e falar da edição, porque, sério, né, caramba, uma história como essa aqui, vindo a edição fuleira dessa... Mas é isso, pessoas, recomendadíssimo. Monstro do Pântano, uma história fantástica, uma história de terror que vale muito a pena ler. Eu que tô começando agora no mundo extraordinário das HQs, essa foi uma das primeiras HQs mesmo, sem ser Turma da Mônica Jovem, sem ser essas mais conhecidas. Essa foi uma das primeiras que eu peguei pra ler, depois de Sandman, sério, se tornou uma das minhas favoritas. E a história que o Alan Moore fez, uma pegada bem filosófica e muito profunda, é maravilhosa. É isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, aperta aquela mãozinha que tá ali embaixo assim, compartilha aqui também esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal,
Comenta aqui embaixo se você já leu Monstro do Pântano, se você gostou e o que você achou da história que o Alan Moore recriou. Comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Um abraço, que Deus te abençoe, até amanhã no próximo VIPs. Tchau!